E eles, olha, eles já chegaram, que bom! Sejam muito bem-vindos, pastor Natan, Senira, que prazer, que alegria que nós podemos conversar um pouquinho hoje, conhecer um pouquinho mais de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, o prazer é todo nosso. Muito joia, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, para mim também é um privilégio muito grande. E eu falei com a Isabela, eu faço questão de eu fazer essa entrevista aqui, porque eu conheço esse casal de outra época, né, Senira, né, Natan? Olha só. Muito tempo, né? Tempo. Muito tempo. Final dos anos 80, a gente estava lá no 100, em Viçosa, se preparando. Não sabia tudo que viria pela frente. E hoje é muito bom poder olhar para trás, passar uns 30 anos ou mais, e ver, e hoje podemos testemunhar o que Deus fez, né, nas nossas vidas, e fez através de vocês, principalmente, que nós queremos conhecer um pouquinho mais. Eu estava falando aí para vocês que chegaram agora, o casal é Natan e Senira, pastor Natan. Eles têm mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos, né, de ministério, eles já têm, e que vai ser um desafio muito grande. Nós não temos como esgotar os 35 anos de ministério, mas deixar com vocês um pouquinho, um gostinho, né, do que Deus fez, do que Deus está fazendo ainda e do que Deus ainda fará através da vida de vocês. Então, para mim é um prazer muito grande estar esta tarde aqui com vocês, e todos vocês que já nos acompanham, sejam bem-vindos. E se puder, compartilhe o link, avise alguém também da sua igreja, conselho missionário, alguém que está na caminhada missionária, ou alguém que possa ser um vocacionado para ser estimulado pelo testemunho deste casal maravilhoso que vamos conversar um pouquinho, né? Que bom. Aquele também missionário na Bolívia já está aqui, seus filhos estão aqui. É um prazer conhecer um pouquinho mais também da sua família, viu, Natan, Senira? E nós queremos conhecer um pouquinho esse início de vocês. Da onde vocês conheceram Jesus, de qual igreja, qual cidades vocês são, porque muitas vezes parece, né, que os missionários têm que ser super-heróis, tem uma experiência, tem toda parece que são meio que são mais especiais que outras pessoas, né, que às vezes não se consideram dignos de ser missionários, mas é bom saber que os missionários são pessoas comuns, pessoas com suas dificuldades e que confiam na graça de Deus, na vocação, né, que Deus nos tem chamado para cumprir um tipo de missão. Então, da onde você vem, pastor Natan? Depois a gente quer saber da Senira também. Tá bom, gente. É uma alegria poder compartilhar com vocês. E como a Emma disse, é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Não existe mérito na gente mesmo, porque se não for Deus atuando, a gente simplesmente perde tempo. E eu nasci lá no interior de Minas Gerais, sul de Minas. Não dá nem para falar, eu falo a cidade, o pessoal precisa falar a cidade mais próxima, né? Que talvez alguém saiba. Eu nasci na fazenda do meu avô tinha uma fazenda, e foi registrado na cidade de Jacuí, que fica entre São Sebastião do Paraíso e Passos, então aquela regiãozinha ali. E foi muito bom, porque meu avô era cristão, era crente, e tivemos o privilégio de, a família toda, meu avô teve 12 filhos. 12 filhos. E passou um obreiro lá da Igreja Presbiteriana Independente, pregou o Evangelho, e meu avô construiu uma igreja na fazenda. Então, eu nasci nesse contexto, né? Mas depois viemos para São Paulo, e já na adolescência eu me afastei um pouco, né? Para longe. Mas já era a Igreja Presbiteriana. Já era Presbiteriana do Brasil, né? Então, Igreja Presbiteriana. Aí a minha conversão se deu mesmo em 1976, na Igreja Presbiteriana em Santo Amaro, São Paulo.
Ah, E tá aí foi aqui. todo o desenvolvimento ali nessa igreja. É a única igreja, né? A segunda agora, Alphaville, né? Mas Exatamente. sempre é Presbiteriana de Santo Amaro. Que bênção, teve o privilégio já de nascer num berço já cristão, né? Que bom. E você, Senira? Então, meu pai era imigrante da Moldávia, veio para o Brasil, converteu-se na Igreja Batista Russa, ele era ortodoxo, né? Ortodoxo Ah, grego, e Igreja Ortodoxa, se converteu. E minha mãe, depois, minha mãe já era evangélica, né, da Igreja Batista, meu pai se converteu na Batista Russa, em São Paulo, e meu pai teve quase mais de 40 anos no ministério, né? E sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e aos 16 anos recebi o meu chamado missionário numa conferência da Igreja Batista, pastor Rubens Lopes, ele era muito conhecido também na Igreja Presbiteriana, né? E somente depois, 7 anos depois, que realmente eu tive a primeira experiência, né, transcultural. Mas, que mais que eu vou dizer da igreja, né? Sou de São Paulo, nasci em São que Paulo. bom, que São bom, que Paulo, bom. capital Os da dois, gema, os na dois Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. paulistanos. Os dois Isso. paulistanos. Não, Benção. Natan não, Eu Natan é sou mineirinho Ah, mineiro. não, é também. mineiro, é verdade. Aí, mas depois veio para cá e absorveu a E cultura paulistana. meus filhos falam que eu sou Chico Bento. É o Chico Bento. Ai, tá bom, tá certo. Joia. E depois dessa conversão, como é que foi aquele ardor missionário pelo Ministério Transcultural? Então, aí em 83, porque os anos 80 foi o boom de missões no Brasil. Foi o tempo, geração 79, já começou o fermento, e os anos 80, e nós estávamos de cheio, né? Eu tinha o chamado, Natan, nós não nos conhecíamos, Você né? fez as pessoas. Eu sou assistente social, eu trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo como assistente social, esperando o momento em que eu iria para o campo missionário. Aham. E nesse interim, então, em 1983, surgiu um treinamento, o Natan já estava fazendo, na época, a Cruzada Estudantil, ele tinha também na igreja, nós não nos conhecíamos, né, de igrejas diferentes. Eu era da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, pastor Ari Veloso, e o Natan da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E aí, paralelamente, as nossas vidas estavam caminhando. E surgiu o Projeto Paz, que era um projeto missionário que teve 1 ano de treinamento, na realidade. Teve 6 meses de treinamento com a Missão Antioquia, por correspondência. Depois entrou a CEPAL, que coordenava o projeto. Depois E aí entrou vocês... também Missão Além. E aí nós nos conhecemos nesse projeto, fomos... era um projeto interdenominacional, né? E estivemos por 2 anos na América do Sul, Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia. E lá, Que então, legal! se sedimentou mesmo o nosso chamado, né? Foi algo assim que realmente Deus falou para nós individualmente, né? Então, na igreja local, nas conferências missionárias, pregações, foi que vocês tiveram esse despertamento, cada um para o seu lado, né? Porque vocês não se conheciam e se conheceram já depois no campo, né? Que bênção! Interessante, uma anedota em espanhol, né? Nós estávamos na Colômbia e nos enamoramos. Mas não podia namorar no campo, amor né? colombiano. Mas nos enamoramos. Então, a gente estava lavando roupa no Rio e esperando o resto da equipe. Aí o Natan me perguntou... o que você pretende fazer, Senira? A gente já estava voltando, preparando para voltar ao Brasil. Certo. O que você pretende fazer? Eu falei, eu vou continuar. Essa é a minha vida. Eu tenho chamado missionário transcultural. Certo. Eu não vou mais trabalhar como assistente social. Eu vou continuar em missões. E você, Natan? Ele falou, eu também. Eu também. Então, ali, Deus já estava nos unindo. 1 ano depois, quando voltamos ao Brasil, nós nos casamos, né, na igreja presbiteriana. E aí foi a parte de seguir o preparo, né? Porque houve esse preparo antes, né? Transcultural, depois o projeto de 2 anos, voltamos, nos casamos e aí fomos para o 100.
Aí São dois vocês evangelhos. começaram uma nova etapa, entendendo que Casados. havia uma necessidade de um preparo maior, né? Exatamente. Claro. É porque o campo nos revelou, nos fez sentir essa necessidade de mais preparo, né? Sem dúvida. Então, foi onde a gente começou pelo preparo missionário, no SEM, no caso, que era, na época, a melhor escola missionária, creio que, do Brasil. Né? E eu tenho que... Coincidentemente, você estava lá. Eu tenho que confessar que foi a Senira que passou o trote do famoso professor para nós. Chegando com aquela pilha de livros, falando que nós temos que ler todos esses livros e apresentar não sei quantos trabalhos. Então foi uma calorada nossa. Assustados. Mas foi um tempo muito bom, né? Do preparo no SEM. Foi bênção. Olha, vou fazer um parênteses, aproveitar isso, Senira e Natan, que o pastor Johnny nos deu uma boa notícia hoje. Não sei se você quer dar ou eu que dou a notícia. Acho que vocês não estavam lá no nosso grupo aí. Não. Que no sábado agora vai ser organizada a Igreja Presbiteriana de Coimbra, onde vocês... Que bênção! Sem chorar. Olha que coisa, olha, eu fico emocionadíssima, porque lá nasceu o nosso primeiro filho, Gabriel. Lá em Coimbra, nós ficamos responsáveis pela congregação quando fomos para o SEM. Então, nós morávamos em Coimbra. Eu lembro que o Gabriel era recém-nascido e a gente fechou a porta da igreja e fomos embora. Quando chegamos, estava quase chegando em casa, falei, nossa, o Gabriel. Ai, meu Deus. Não estava ainda acostumado com o filho, tá certo. Ele lá no cantinho, estava no carrinho, dormindo, era recém-nascido, dormindo, tranquilo, aí pegamos. Que alegria. Que bênção. Que alegria. Coimbra marcou a nossa vida. Foi a primeira igreja que foi plantada e vocês trabalhando nessa plantação dessa igreja. Glória a Deus, né? Então tem muitas histórias com certeza do SEM, mas depois vocês saíram e também o Natan teve outro treinamento, né, pastor? Eu tive, então nós voltamos para São Paulo em 89, quando terminamos o SEM, e eu fui desafiado a fazer o seminário, né, o JMC, pelo nosso pastor na época, e eu topei a parada. E aí ficamos mais 4 anos, né, nos preparando, eu me preparando no seminário, eu era seminarista da igreja também, e evangelista. Então, nesse período, então, em 94, eu me formei. Mas antes, quando o Natan entrou no seminário, nasceu o nosso segundo filho, Gustavo. E depois, quando ele estava quase terminando, nasceu o nosso terceiro filho, Guilherme. Joia, tem três. Se tivesse mais preparo, a gente ia ter mais 4. Ainda bem que o preparo acabou. Vamos para o campo agora, né? Tá certo. A Márcia está lembrando. Desculpe, a Márcia está lembrando também, ela é dentista, também foi nossa colega no SEM, e ela trabalha como dentista lá também em Coimbra. Então, para aqueles que fizeram estágio e trabalharam, dedicaram suas vidas em Coimbra, está sendo um tema, época de festa, né? Glória a Deus. Que bom. Eu só queria lembrar que eu saí da Igreja Batista, logicamente, né? O meu querido pastor... O meu querido pastor Ari Veloso, na época, hoje ele já está na glória, ele nos chamou e me aconselhou, falou, Senira, você tem que seguir o seu marido. Amém. Ele é seminarista, você é missionária, eu era missionária da igreja, né? Mas você precisa seguir o seu marido. Vá para a igreja presbiteriana. Salve a decisão. Então, que bênção. Joia. E depois desse tempo de preparo, aí vocês tiveram uma trajetória também em outros países, né? Exatamente. Aí terminamos, né? Eu fui por um período, quando eu estava estudando, trabalhei na casa editora com o reverendo Cláudio Marra. E ali tinha o escritório da JME na época, né? Antiga JME. Junta de Missões Estrangeiras. Que a Nicinha estava lá. Né? Tudo. Então nós aí sentimos de conversar com a JME e existia uma necessidade muito emergente na Espanha
Então, uma igreja teve alguns problemas, uma série de problemas, então nós fomos desafiados a ir para a Espanha. E nós aceitamos o desafio, Deus nos orientou e ficamos Certo. 12 anos na Espanha, né? Certo. Trabalhando lá e restaurando e levantando igrejas. Posteriormente, nós fomos também para trabalhar nos Estados Unidos, onde nós ficamos 4 anos trabalhando com imigrantes latinos. Então, Aham. existia uma necessidade muito grande, e existe ainda, né? Trabalho entre os latinos. Nós ficamos 1 ano lá, 4 anos lá. Depois fomos para Portugal também, em 2013, ficamos 1 ano. E então, em 2011, nós retornamos para o Brasil, né? Então, essa foi a nossa trajetória de trabalho nesse período. E foi tremendo, porque nós fomos para o campo missionário com os 3 filhos bem pequenos. O nosso mais novinho tinha 1 ano e o mais velho ia fazer 6 anos. Sim. Então foi uma aventura, mas Desafio tremendo. que nós repetiríamos tudo de novo. Sem dúvida. Foram anos preciosos, preciosos. Ver o cuidado de Deus, né? Hoje a gente vendo como é importante trabalhar com os filhos dos missionários, preparar os filhos dos missionários que vão, né, para o campo. Às vezes as pessoas se preocupam só com os missionários, mas as crianças são como uma carga, né? E não é assim. As crianças precisam também saber para onde estão indo. E eu lembro que o meu filho mais velho perguntou assim na época: mamãe, nós vamos... E a gente não sabia nada sobre isso, de cuidado de filhos de missionários, nada. Mas eu mostrava músicas em espanhol, mostrava onde a gente... figuras, como as pessoas falam, né? Sim. E aí o meu filho mais velho perguntou: nós vamos morar debaixo da ponte? E eu falei para ele: filhinho, como? A gente já morou alguma vez aqui embaixo da ponte? Não, mamãe, a nossa casa é tão gostosa. Deus preparado uma casa gostosa. Por que você não faz um desenho de uma casa? Onde você quer morar lá? E aí fizemos esse exercício com ele, né? Mais com ele que era maiorzinho, e ele fez um desenho da casa. Quando nós chegamos lá na Espanha, ele me mostrou, né, antes no Brasil, e nós oramos. Falei: vamos pedir para Jesus uma casa assim, que tivesse janela grande, que tivesse um parquinho, que tivesse uma praça e bastante árvores. Vamos. E eu tremi por dentro. Falei: meu pai, Senhor, Senhor. Mas eu me uni a ele na fé de uma criança de 6 anos. Quando chegamos lá, a primeira casa, o apartamento que nós alugamos, quando nós entramos, tinha uma janela enorme que dava para uma praça. E cheia de árvores. E eu falei para a dona do apartamento: eu não preciso ver mais nada. Amém. Que bênção! Então, detalhes, né? Detalhes. Sim. E Deus cuida de Deus, do cuidado de Deus. Isso é muito importante, entender que a família missionária não é só o casal, mas está junto com os filhos até eles crescerem e tomarem também seus caminhos, né? Exatamente. E esse retorno ao Brasil, como é que foi? Teve esse choque reverso, choque cultural de vocês quando vocês chegaram? Mas como é que foi? Nós chegamos em 2011. A Gláucia falou que lembra dessa história. Ela que você lembra, deve ter contado. Amiga querida. Que joia, ótimo. E que a bom. Tati Borovic, que também acho que está aí, ela também lembra, porque ela certo. foi uma das que nos recebeu quando a gente voltou em 2011. Ai, nós fomos bênção. acolhidos, tinha uma igreja muito amada que nos recebeu. E em 2011 nós então ficamos por 7 anos no Brasil. E esse retorno, depois de 16, quase 17 anos fora, era para que os nossos filhos pudessem estudar. Eles já estavam em idade de universidade. Nós temos a nacionalidade, a família, né? Nacionalidade espanhola, mas nós estávamos nos Estados Unidos, tinha a opção de voltar para a Espanha ou vir para o Brasil. Ir para o Brasil, né? Que nós estamos agora na Bolívia. Mas entendemos de Deus que era importante voltar para o Brasil para a questão cultural, para os nossos filhos não perderem isso. Então, nós tínhamos no nosso coração, já tínhamos orado diante de Deus e já tínhamos falado para os nossos filhos.
O dia que vocês forem emancipados, se vocês tiverem a família de vocês, nós vamos voltar para o campo missionário. Já tínhamos isso, não é? Que E aí os interessante. 3 foram trabalhar, né? Sim. Foram estudar a vida na igreja local. Nós estávamos muito envolvidos com a igreja, discipulado, pastoreio, evangelismo, trabalho missionário. Aí voltamos para Portugal, fomos para a África do Sul, fomos para Espanha. Então foi um tempo assim de muita ebulição, né? Certo. E os nossos filhos ali, né? Já jovens, 20 e poucos anos. O Gabriel tinha 21, 22 quando a gente voltou ao Brasil, o Gustavo 21 e o Guilherme 17, né? Eles amaram o Brasil, amaram, foram bem acolhidos, muito acolhidos pela igreja, mas nós estávamos meio assim, né? Tivemos que refazer documentos, muitas coisas a gente não lembrava. Foi bem complicado o retorno, o retorno. a reentrada. Porque às vezes reentrada, né? é interessante a gente falar isso, porque quando a pessoa mora por muito tempo se radica, né, num outro país e cumpre as leis, segue aquela rotina toda juntamente com o ministério. Mas o retorno aí tem que recomeçar, né? A entender, colocar muitos as coisas desses em cabelos ordem. brancos. Barbinha, cabelo branco. Tá certo, com Foram certeza. dar retorno. Mas Que aí, bom. o que E aí vocês aconteceu? sentiram que estava no tempo de retornar ao campo, de retornar a um campo missionário, e como foi esse redirecionamento de vocês? Nós sentimos porque os nossos filhos, um já estava casado, recém-casado, o outro já estava comprometido para se casar, o outro solteiro, emancipado. Então, já estavam encaminhados, né? Já poderiam e deveriam caminhar sozinhos como homens. E nós entendemos que oramos, eu lembro até hoje, nós dois oramos, e o Natan falou assim: Cê, eu acho que está na hora da gente começar a preparar para retornar ao campo. Voltar para a Espanha, que era o objetivo, a volta para a Espanha, porque nós ficamos 12 anos na Espanha, quase 13, marcou muito, né? E né, tudo estava caminhando para isso. A necessidade, né? E já tínhamos um convite para voltar, tudo, onde trabalhar, etc. Então estava mais ou menos. E foi nesse período que nós voltamos a recontactar com a PMT, né? E então fizemos o CFM, de formação missionária, que foi muito importante. Que foi maravilhoso. Como a gente já tinha feito 100, eles tiraram algumas matérias. Nós não precisamos fazer todas, integral. Né? Sim. Mas foi maravilhoso. Eu quero fazer um parênteses também, aproveitando essa experiência de vocês. Vocês recomendariam os missionários que já estão há muito tempo no campo a fazer algumas disciplinas dos módulos do 100? Nossa. Muito. Totalmente. É muito importante, muito necessário ter esse tempo. Foi o que aconteceu com a gente. Nós já estávamos, nós já éramos missionários há mais de 20 anos. Sim. E não há nenhum demérito em voltar e aprender. Parece que é humilhante, alguém pode pensar: eu não preciso disso, eu já sou missionário, eu já sou missionário de carteirinha, né? Mas foi tão maravilhoso. Os professores sensacionais. Foi muito bom. Muita experiência. Conhecer, porque também essa integração com jovens obreiros. Sim. Então, a gente já cinquentenário. Sim. E lá no CFM tinham jovens de 20, 18, 19 anos. Então, foi muito bom. E os próprios conceitos mudam, a realidade global muda. Às vezes a gente está focado só no nosso ministério. Eu fiz essa pergunta de propósito porque eu acho muito importante o missionário também reciclar. E eu já fiz também, já comecei também, tirei uma semana. E para o pastor, alguém que está nos assistindo,
Eu queria dizer também que o CFM, vocês podem escolher pelo módulo. Não precisa fazer um ano. Você pode tirar um mês, uma semana aqui em São Paulo, ou em Recife, que são 4 módulos no mês de junho e no mês de janeiro, e reciclar um pouquinho também. Então, agora fecho parênteses e obrigado pela experiência de vocês. Muito bom. Plim. Mas, olha, foi fantástico. Fizemos também o CTM, que foi fantástico para nós, o Centro de Treinamento Missionário. Né? Maravilha. Ótimo. Lá em Patrocínio. Muito bom. Muito bom para a gente conhecer a estrutura da igreja, né? A organização, fantástica. Sim, isso é importante, a gente se atualizar um pouquinho. E como é que foi essa mudança de vocês querendo ir para a Espanha e aí vocês hoje estão na Bolívia, em Cochabamba. Como foi essa mudança? Então, a gente estava em Amambai no estágio, né? Participamos do estágio entre os indígenas. E foram 21 dias, né? 3 semanas. 3 semanas. Muito bom, desafiador, conhecer mais uma realidade. E lá, então, estava o reverendo Sérgio Paulo. Que na época era o presidente, e voltou a ser, né, agora. Certo, ele da... troca, fica na vice-presidência um tempo, depois volta para a presidência. Gente, e foi tremendo, porque ele falou primeiro com o Natan. Sim. E o Natan veio e falou para mim, eu falei, meu Deus. Mas falou o quê? Ele falou o quê? Ele falou, por que antes de ir para a Espanha vocês não vão para a Bolívia? Porque é uma tremenda necessidade na Bolívia. E aí o Natan falou, tá, vamos orar. Aí o Natan falou comigo, como a gente estava no estágio, as mulheres dormiam de um lado, os homens estilo acampamento. E o Natan, antes de dormir, me falou, eu não dormi aquela noite. E eu falei, não. Pai, o senhor está brincando com a gente? Nós já não estamos indo para a Espanha? A igreja já está sabendo, a igreja está nos apoiando, o sustento está sendo levantado, tudo está caminhando para a Espanha e agora vem Bolívia. Eu nunca falei com um boliviano, eu não gosto do povo. Não é que eu não gosto, para mim, Bolívia não significa nada. E aí fiquei mal, porque eu senti no meu interior Deus falando, Bolívia significa muito para mim. Aí eu falei, o senhor está vendo como eu sou feia, pai? O senhor está vendo o meu coração que horrível? Nem amar o que o senhor ama, eu sou capaz. Por que a gente tem que ir para a Bolívia? Por que nós? Por quê? E Deus falou, entendi no meu interior, porque ninguém quer ir para a Bolívia. Aí terminei de não querer dormir, porque só chorava e só orava. Eu falei, mas eu quero ir para a Bolívia, pai. Se isso está no teu coração para nós, se Bolívia está no teu coração, eu quero que está no teu coração. Aí esperei o Natan acordar, eu lá na porta. Natan, olha, pode contar comigo na sua equipe. Eu vou com você para Bolívia. E realmente foi algo muito especial. E aí nós fomos juntos falar com o pastor Sérgio Paulo na manhã seguinte. E eu fiz a pergunta ao pastor Sérgio Paulo, pastor, por que demoraram tanto em enviar obreiros? Porque a igreja na Bolívia estava fechada há mais de 5 anos. E eu perguntei para ele isso, por que demoraram tanto em enviar obreiros? Mais de 5 anos a igreja fechada. Ele falou, irmã, por uma simples razão, ninguém quer ir para a Bolívia. Olha. Aquilo que Deus tinha falado no meu coração de madrugada foi aquela resposta que o pastor Sérgio Paulo falou. E nós, então, o Natan falou, pastor, pode contar conosco. Nós vamos. Entendemos que foi um chamado macedônico, né? Passa a Bolívia e ajuda-nos. E entendemos que era tempo de Deus para nós deixarmos o sonho, o propósito de Espanha ali do lado e atendermos a esse chamado macedônico. Exatamente. Olha, isso é muito importante. Se tem algum candidato, vocacionado, pastor, alguém que quer ser missionário, é importante a gente estar aberto para ser direcionados pelo Senhor. Porque às vezes nosso coração está inclinado a alguma coisa e nós não vemos os planos e os propósitos de Deus. Mas quando a gente se quebra diante de Deus,
Então, Deus pode estar direcionando, né, o nosso ministério e nos dar alegrias, nos dar bênçãos, nos abençoar. E agora nós vamos falar um pouquinho dessa etapa, né? Desde 2018, você chegando lá na Bolívia. Como é que foi esse tempo? Como está sendo? Olha, Emma, foi e continua sendo um grande desafio. Sim. Então, o primeiro desafio mais difícil foi o familiar, porque nós estávamos acostumados, principalmente estar fora do Brasil, juntos com os nossos filhos, né? E de repente nós saímos sem os nossos filhos, vimos para cá, e o Gui recém-casado, então, mas já ia começar a fazer o seminário, que é o nosso filho menor. Sim. O Gabriel se casou também justo no período, né? Então, isso foi muito difícil, especialmente para a Sinira, né? Ela pode falar um pouquinho sobre isso. Foi bem duro porque nós sempre fomos muito unidos, nós e os nossos filhos. Como uma pinha, se diz em espanhol, uma pinha. Em português não é muito romântico, um abacaxi. Né? Mas como uma galinha clueca, como uma galinha choca. Não, porque papai também, éramos os 5. Então tá bom. A família Viana. Sim. Então, aquela síndrome do ninho vazio que normalmente os pais têm quando os filhos saem de casa, na realidade, o ninho ficou desfeito, porque nós também saímos do ninho. Nós saímos do ninho, os filhos saíram do ninho, cada um foi para um canto. E isso, o primeiro mês aqui, eu fiquei doente. Eu fiquei de cama, emagreci 10 quilos em um mês. Mesmo, Senira? Toda mulher. Mesmo? Porque eu sentia muita falta dos meus filhos, muita saudade, né? Chorava muito. O Natan tentando lidar com o meu sentimento, ele sempre muito presente, sempre muito amoroso, né? Companheiro, e sempre muito preocupado comigo, mas também dividido, porque tinha que falar com o pessoal, os irmãos da igreja, né? Um pouquinho que tinha, né? Da congregação. Enfim, esse foi um desafio muito grande. Mas... pouco a pouco o coração foi se adaptando, foi assimilando, né? Mas o maior desafio paralelo também foi a questão da igreja, porque a situação da Bolívia, segundo as estatísticas, são 6,4% de evangélicos. A maioria são católicos. E aqui existe a grande questão do sincretismo religioso, né? Que por uma herança indígena, principalmente. Então, é aquela coisa de dar poder às coisas, sincretismo. E isso foi herdado também pela igreja. E aqui também a maioria dos evangélicos são neopentecostais. Sim. E então, a maioria das igrejas vem do Brasil, essas igrejas fortemente neopentecostais. Então, nós temos uma grande dificuldade para trabalhar com isso. Especialmente o indígena, essa herança, eles têm a necessidade de tocar, como se tivesse que buscar alguma coisa. E isso para a gente, que nós temos a base bíblica, estudar a palavra de Deus, não é tão atrativo. Em outras palavras, não é tão atrativo. Né? Então, para eles, né? Para eles. Então, custa um pouquinho. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil investiu muito tempo, como já foi falado, quase 40 anos aqui. Atrás, mais de 40 anos. Foi preparado liderança. Tivemos 4 pastores da Igreja Presbiteriana. Foi formada uma denominação. Tivemos igreja em 5 lugares diferentes. Tivemos igrejas com sede própria em Santa Cruz. Tinha a igreja aqui, temos a igreja em Quiacolho, que fica a 13 quilômetros aqui de onde nós estamos, em Cochabamba, que é um templo e um apartamento pastoral. Né? Certo. Só que com a saída dos missionários brasileiros da APMT, ficou um vácuo, ficou um vazio.
e os obreiros nacionais não conseguiram tratar, a igreja começou a se desviar, sair, eles já não tinham sustento, etc. Então, isso criou um problema muito sério. E um desses pastores, ele quis, como se... Tomou posse, né, Tomou do posse da local. igreja, local, né? Então, ele brigou com os membros foram embora, ele fechou a porta do templo e mudou para o apartamento da igreja, já morava lá, e como que tentando juntar dinheiro através da igreja, né? Chegou a alugar a igreja para terceiros, etc. Então, nessa situação, já estava há 5 anos quando nós chegamos aqui. Sim. Então, nós tínhamos o grande desafio de juntar esse pessoal que havia saído e tentar recuperar a igreja. E nós estamos, a igreja local, né? Estamos nisso. E hoje nós temos uma igreja, que é a igreja mais forte da Bolívia, em Porto Soares, que é divisa de Corumbá. Que é a única igreja. Que é a única igreja, na verdade, estabelecida. E lá está o reverendo Geraldo, que é missionário da PMT. Vocês já fizeram entrevista Geraldo, com Gláucia eles. Eles fazem um trabalho tremendo, um trabalho abençoado lá, né? E é um grande desafio. Uma das coisas, irmãos, vocês que estão ouvindo a gente, de igreja, pastores, a igreja lá se fortaleceu muito com o trabalho de igrejas que vieram, fizeram campanhas, fizeram um tour, passaram uma semana evangelizando, ajudando, construindo. Então, a igreja brasileira teve uma presença muito forte para que a igreja ali de Porto Soares tivesse hoje, tem sua estrutura. Tá continuidade, apoio, entusiasmo, né? Aqui Exatamente. Tem várias pessoas de SAFs, pessoas que estão nos assistindo. É bom ouvir direitinho o que o pastor está falando, essa visita, né? Esses projetos de curto prazo, esse grupo de jovens, realmente anima os missionários e também as pessoas que estão no campo recebendo essas visitas, né? E lembrando de SAF, a Sinodal de SAF de Niterói, há muitos anos atrás veio aqui para Cochabamba para estabelecer o trabalho feminino. Sim. E nós estamos em contato com as irmãs ali da Sinodal de Niterói, para que elas voltem agora, estando nós aqui nessa retomada desse trabalho, não é? E há muitas irmãs de SAF, a Sinodal ali de Central de Brasília também, irmãs preciosas. Nos adotaram em oração. Como filhos, né? Em oração. Que bênção! Lá de Boa Viagem, né? Onde está aqui o Marina, também tem um grupo de mulheres que são de várias igrejas ali da região de Recife e também estão comprometidas em estar orando por nós aqui. E da nossa igreja de Alphaville veio um grupo em 2019, o ano passado. Assim. O ano passado. E vieram por 10 dias, vieram adolescentes, jovens, dentistas, fizeram um trabalho, a maioria não falava espanhol. Sim. E foi uma revolução, foi lindo. E o que aconteceu foi que antes nós tínhamos somente 2 crianças. 2 crianças. Que era fruto daquele trabalho anterior. Depois que eles vieram e fizeram todo esse trabalho social e de visitação, e deram um suporte tão tremendo, com a pouca experiência, mas aquele fervor. E depois de 1 mês, praticamente, nós já tínhamos 40 crianças. Que lindo! Que lindo! Então... E eu soube também que depois que vocês tiveram que vir para cá e tudo, vocês continuaram dando alguma assistência. Como é que foi esse... como que foi o 2020, né? Porque... houve uma situação... Se eu terminar de falar da capelania, que eu acho que é importante. Trabalho de capelania, trabalho que a gente começou no Hospital de Quilhacolho, que nunca teve presença evangélica em capelania no hospital. E as portas foram abertas. Natan já era capelão, nós fizemos curso, né, de capelania. Então, estamos trabalhando, a Kelly também, a Kelly é missionária da PMT, nós formamos uma equipe ministerial
ela também está também na capelania. E isso foi uma conquista, uma vitória tremenda. Eu trabalho com essas crianças que, infelizmente, por conta do Covid, né, esse ano, muitos não têm acesso à internet. Então, os que têm acesso, a gente continua o trabalho com crianças. E também ressaltar que, daqueles 4 pastores formados anteriormente, nós recuperamos um, né, que é o pastor Renê. Que bênção! Então, ele trabalha com a gente. Sim. Glória a Deus. E a esposa dele. Então, Que principalmente bênção. lá em Quiriacório, a maioria são indígenas, 99, acho que 0,9% são descendentes indígenas. E falam quechua, né? E a grande maioria, as pessoas de maiores de 40 anos, falam quechua. Então, o pastor Renê fala quechua, então ele é um suporte muito bom. E agora nós temos o sonho de continuar esse trabalho com as crianças lá. E o pastor Renê está lá e nós começamos um trabalho aqui em Cochabamba, onde nós moramos. E já temos um grupinho já começando aqui, de estudo bíblico, né, aqui em Cochabamba. Mas você estava falando, a gente está lutando contra o relógio, porque daqui 15 minutos está terminando a nossa live. É verdade, a gente sabe. Mas aí, como é que foi esse 2020 para vocês? Então, aí que foi a questão do Covid, né? Nós viemos por um mês, viemos no final, em dezembro, e a gente foi para o Brasil para tratar a saúde, fazer um check-up, e para ter férias. Então, a gente ia passar uns 40 dias, 45 dias. O Natan também estava fazendo tratamento dos dentes e tal. Bem, enfim, desses 45 dias, nós ficamos 11 meses. E do check-up, resultou que eu precisei fazer 3 cirurgias. O Natan, uma. Tratamento dentário. Sim. Depois, quando estávamos já com tudo certinho, fomos para o Oásis, que é outro momento especial. As fronteiras fechadas, né? Não, vocês não puderam retornar. Nós não podíamos voltar. E não tínhamos onde ficar. Sim. E aí ficamos no apartamento que a Igreja Presbiteriana tem um apartamento para missionários, que a PMT administra. Sim. Só que cada missionário pode ficar no máximo 15 dias, porque são muitos missionários. Certo. E nós acabamos ficando muitos meses. Sim. Porque, claro, não vinha ninguém para o Brasil, não havia movimentação, então nós, enquanto podíamos, íamos ficando ali. E graças a Deus por isso. E aí eu queria agradecer publicamente o cuidado da PMT conosco. Amém. Irmãos da PMT, isso foi especial na nossa vida. No momento em que estávamos com as nossas malas, momento de fragilidade, recuperando de cirurgias, na instabilidade, querendo voltar para o campo, não nossa podendo. Casa aqui, né? A nossa casa aqui, mas também tínhamos os nossos filhos lá, que também não podíamos poder estar com eles. Enfim, e a PMT nos abraçou. Isso foi muito especial. Mas aí, o que aconteceu? E nesse tempo também vocês tiveram contato, vocês tinham essas reuniões também virtual com a turma de lá, né? Vocês continuaram dando assistência? Isso, tivemos vários convites, né? Semanalmente, às vezes as 3 lives ou 4 por semana, com igrejas. E aqui também e com aqui pessoal, também. né? Aqui nós continuamos tendo contato com o pessoal. Tínhamos 4 reuniões, né? 2 com a igreja, uma com crianças e outra com as mulheres. E que a Kelly foi a que assumiu precisamente, que ela ficou aqui, né? Voltou ao Brasil por 2 meses, mas... E nós lá nessa situação. Mas aconteceram algumas coisas mais, além do que assim falava. Não muito boas. Uma muito boa, irmãos, porque desde que nós chegamos aqui, nós tínhamos a necessidade de ter um carro, né? Porque sem carro aqui é uma situação bastante complicada, né? Então, sim. Pode ir, pode vir, mas limita muito. E como a igreja está a 13 quilômetros, nós tínhamos algumas dificuldades. Então, e nós estávamos assim, o transporte público aqui é bem limitado, né? São lotações, e a gente tem que tomar 2 para ir, 2 para voltar. Para fazer visita à noite não tem condições, porque não tem condução.
Enfim, e entendemos que, meu pai, tantas pessoas fazem campanha para tudo. Será que nós não vamos poder ter um carro? Porque não podíamos comprar no Brasil. Se pudesse, já teríamos comprado. Aí vamos pagando pouco a pouco. Mas tinha que comprar aqui na Bolívia, por conta do imposto. Muito Não complicado. é possível, Muito. Eles dificultam muito mesmo. Certo. E então, nós sentimos de fazer uma campanha. Recebemos apoio de amigos, que a Rise, principalmente, né, a Risiele, vocês têm que fazer, eu ajudo vocês, vamos lá, vamos fazer uma campanha. Vocês vão voltar e vão voltar com recurso para comprar um carro. E assim foi. Nós começamos a campanha do carro dia 10 de agosto. Terminamos no dia 10 de novembro. Alcançamos o valor que nós já havíamos estipulado para comprar um carro usado aqui, razoavelmente bom, para que a gente possa dinamizar muito mais o ministério, né? E aqui também tem outra situação, irmãos, eu deixo um parênteses. Ainda há missionários que não têm carro. E carro não é luxo, carro é necessidade no campo. Eu não digo nenhum lugar, no mundo inteiro é necessidade. Quando nós estivemos nos Estados Unidos, né? Lá sem carro, no lugar onde nós estávamos, era impossível, não tinha ônibus. Certo. Estávamos em Atlanta, então era muito importante. Não é luxo, não é luxo. Essa mentalidade de que missionário tem que ser do básico, isso é surreal. Isso nós não podemos ter essa mentalidade. Nós precisamos ter a mentalidade como igreja de que quanto mais ferramentas os obreiros têm no campo, muito mais rápido e eficazes eles vão ser. E Amém. isso é o carro. Então, nós vamos poder... queria deixar esse desafio, que há muitos missionários que não têm carro aqui na América Latina. Exatamente. E é bom entrar em contato particular para poder saber e, de repente, assim como a Rise foi uma bênção, talvez ela não ofertou uma maior parte dessa oferta, mas organizou, promoveu, animou vocês a fazer a campanha. Talvez um jovem que está nos vendo aqui pode montar uma campanha para um dos missionários aí que está precisando e aí coloca mais ferramenta para os missionários. Obrigada pela experiência e que Deus abençoe as pessoas que doaram, né, que ofertaram para essa ferramenta que hoje vocês podem contar também, com ele. Um testemunho tremendo para nós foi o apoio da Sueli, esposa do reverendo José João, né? Bênção. Ela mobilizou mais tanta gente, muitas pessoas para ofertar. Então foi assim. E ela deu uma oferta dela, ela falou: essa aqui é uma oferta minha e do pastor José João para você. Ai, que bênção, que bênção. Uma oferta póstuma recebemos do nosso que bênção. Então, recebemos também uma oferta de R$50 da Tatia, que ela foi receber no banco a aposentadoria dela de um salário mínimo. Olha, e ela falou: eu não posso mais do que R$50, mas eu faço questão de participar da compra desse carro. Então, irmãos, isso é muito lindo. É motivador, motivador, graças a Deus. E a última coisa que eu gostaria assim, de colocar também... E a coisa ruim foi que nós pegamos o Covid no Brasil. Então... Eu acompanhei, feliz da vida, estamos voltando amanhã, na véspera, tudo certo. E as malas fechadas, passagem comprada, a gente tinha que fazer 72 horas, né, o PCR, para poder embarcar, porque isso é exigência da companhia aérea. Na quarta, a gente viajava na quinta de manhã, na quarta-feira à tarde saiu o resultado do teste positivo. Nós perdemos o chão. Mais um baque. Aí Natan teve que cancelar a passagem e nós ficarmos mais um mês quase, né? Praticamente, que isso foi dia 26 de outubro. E viajamos agora, semana passada, dia 25, né? 25 de novembro, ou 26 de novembro, de 26 de novembro. E estamos bem. O Covid que nós pegamos foi só muito cansaço, ainda estamos um pouco aturdidos, ainda não estamos no nosso 100%, né? E aqui também a questão da altitude,
2.500 metros tem um mal de altura. Então, Aham. ainda Os velhinhos só. Certo. Gente, nosso bate-papo, o relógio queria segurar aqui, mas já estamos caminhando para o final. Mas no meio também desse tempo que vocês ficaram aqui e toda aquela situação que ninguém se programou, tomou muita gente sem saber o que fazer, mas Deus tocou o teu coração, né, Senira, pastor Elnatan, sobre até como experiência que vocês já tiveram uma necessidade do cuidado missionário. Dá para você contar rapidinho o que aconteceu? Então, nós passamos na pele o que é não ser cuidados, porque é muita distância, né? O missionário fica longe, a igreja local tem muitas atividades, e isso não é por maldade que a igreja faz isso, né? Então, os missionários passamos muita solidão, muitas lutas com os filhos, como administrar a questão de escola, outra língua, outra cultura, saudade, escassez muitas vezes, problemas com sustento, enfim. E chegando aqui, eu tive contato e fui convidada para trabalhar com a MTB, que tem um trabalho de cuidado integral do missionário, filhos de missionários. Sim. Isso tocou muitíssimo meu coração. Se nós tivéssemos, na nossa época, tido essa ferramenta que hoje os missionários estão começando a ter acesso para trabalho com os filhos, talvez os nossos filhos não tivessem sofrido tanto e nem nós, né? E também como mulher no campo, quantas vezes nós ficamos muito solitárias, né? Isolados, né? E isso sempre trouxe muita dor ao meu coração e sempre orei muito por isso. Natan também, a nossa casa na Espanha era lugar para receber amigos missionários para a gente chorar junto, né? Sim, então, quando o pastor José João era vivo, a gente chegou a conversar com ele, que a gente queria muito trabalhar nessa área de cuidado do obreiro. E Deus abriu a oportunidade para começar. Tem uma missionária amiga, linda, que conheci nessa caminhada. Ela é missionária no Chile, a Mari, esposa do pastor Amós. E eu conversando com ela, recém-conhecendo, e propus para ela, vamos começar um grupo com as mulheres da América Latina, com as missionárias, uma sala em que Jesus vai estar, é a sala de Jesus. E nós vamos estar ali juntas com ele, vamos estar ministrando umas às outras. E assim começou. E é um projeto lindo, chama-se AME, Amigas em Missão. E estamos, não são todas, é porque quem quer participar não é obrigatório, logicamente. E estamos um grupo de mulheres missionárias, né, da América Latina, e tem sido muito especial. E trabalhar também com filhos de missionários, né? Crianças, adolescentes, isso também é muito, muito especial. E a PMT também está criando esse departamento, né, Senira? Isso. Mari é psicóloga, está aqui acompanhando também a nossa live. Beijinho, Muita Mari. gente linda acompanhando a nossa live também hoje. E Deus tem abençoado essas iniciativas, né? Que nesse tempo de isolamento social surgem outras alternativas, outros projetos que não estavam planejados por nós, mas que Deus nos deu a graça de entender o tempo, o momento, e tem sido uma bênção mesmo poder compartilhar aí também. Eu também faço parte da AME, né? Bênção demais. Isso, tem que estar na América Latina, às vezes também outras pessoas, outras missionárias que não estão também são convidadas e está sendo uma experiência maravilhosa também. Que bom, né? São muitas vitórias, mas muitos desafios. Quais seriam os próximos desafios que vocês têm aí? Bom, aqui os desafios são grandes, né? Na questão da evangelização, trabalho com crianças, também na recuperação desse local. E a gente gostaria de que orassem por nós, por favor, nesse sentido, para que a igreja voltasse, se levantasse, etc., na evangelização, trabalho. Isso é muito importante. Gostaríamos de receber igrejas que queiram vir, irmãos, conhecer o trabalho mais de perto. Então, seria um prazer para a gente também receber
alguém que queira vir trabalhar por uma semana, um mês, um período, algum projeto, isso também é muito importante. E também igrejas, irmãos, igrejas às vezes ficam pensando que são pequenas e não podem, irmãos que se sentem isolados. O chamado é para todos nós, não tem jeito. O chamado é para a igreja. Não, o chamado não é para os missionários, não é o Natan e Sinira, não é Ema e Cornélio. Não, o chamado é da igreja. Nós temos esse dom de Deus, mas outros têm o dom de ofertar, o dom da intercessão. Então, fazemos uma equipe poderosa para poder levar o evangelho. Não podemos nos isolar. E por falar em ofertar, é uma ótima maneira de participar. Porque, às vezes, você não pode fisicamente, como nós que estamos doando a nossa vida. Os nossos filhos, nossas netas, nossas noras estão lá no Brasil. E nós estamos aqui. Estamos dando a nossa vida. Mas você talvez não tenha esse chamado de Deus, mas Deus tem te dado recursos financeiros. Nós precisamos, todos os missionários precisam de recursos financeiros para desenvolver os projetos do reino. E agora mesmo o nosso sustento está em defasagem e estamos precisando... Acho que todos os missionários... E nós estamos precisando de parceiros ministeriais que possam se unir a nós. Agora, em dezembro, quem estava ajudando a ofertar para o pagamento do aluguel do salão aqui, que nós alugamos, já não vamos ter mais essa verba a partir de janeiro. Então, talvez algum irmão que seja de alguma igreja possa dizer, olha, nós vamos como presbitério, ou várias igrejas, vamos nos unir e vamos pagar o aluguel da igreja lá em Quilicura. Amém. Um desafio, então, bem concreto. Isso. Joia. E orarem por nós para que nós estamos com os recursos para comprar o carro. Deus já tem o carro para nós. Que a gente chegue até esse carro. O carro certo, né? Que bom. O carro certo. Graças a Deus, que bênção. Antes da gente fechar, então, que já estamos chegando, ainda temos 3 minutinhos, 4. Uma palavra que vocês possam dar para os vocacionados, aqueles jovens que estão querendo entender, conhecer mais sobre o Ministério Transcultural, e também uma palavra para os líderes das igrejas. Vocês podem deixar esse recadinho para nós? Eu dou o recado para os vocacionados. Tá bom. E você dá para os pastores? Sim. Tá. 1 minuto. Ótimo, ótimo. Os vocacionados e os que têm coração em missões vão em frente com Deus. Não há coisa melhor do que fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. A nossa alegria é servir a Deus. Eu jamais me arrependi de ter, naquele dia, deixado de ser ou deixado de exercer a profissão de assistente social no Tribunal de Justiça de São Paulo. Abri mão. Mas os conceitos do serviço social eu tenho levado por onde estou. Como conselheira, como discipuladora, como visitadora. Né? Então, você como um profissional, não deixe de fazer uma faculdade, de se formar, de se graduar, se prepare. Não pense que o reino de Deus precisa ser só pastor e missionário. Você pode, com a sua profissão, servir ao Senhor. Depois você pode se aperfeiçoar, né? Na área teológica, na área missiológica. O preparo é muito importante. Mas sirva a Deus com o que você tem. Não olhe para trás, vá em frente. Se eu posso deixar o meu sorriso como uma marca, se o meu sorriso pudesse expressar a alegria do meu coração em servir ao Senhor. É isso que eu gostaria de deixar para os vocacionados. Vale a pena estar associado ao Senhor. Amém. Obrigada, Seneira. Tá bom. E a igreja, irmãos, só vai fechar o negócio aqui já. Que nós sejamos a igreja chamada para a volta, a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo do reino de Deus e esperamos a volta do Senhor do reino. E para que isso aconteça, o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações, conforme Mateus 24:14. E então virá o fim. Deus nos chama para ser membros de igreja, nos chama para ser cidadãos do reino, com essa expectativa
e com essa esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos fazemos parte desse propósito. Quem não tem esse propósito, irmãos, pode ser uma instituição religiosa, mas não cidadãos do reino. Amém. Muito obrigada. Foi bênção demais conhecer um pouquinho mais de vocês. Aí muita gente mandando abraço, dizendo que ama vocês. O Rangel está no CTM, Centro de Treinamento Missionário em Recife. Manda um abraço para a turminha que está se preparando para as missões e recomenda assistir esta e outras lives, né? Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês na Bolívia, que sejam realmente uma bênção para esse povo. Amém. E aqui a Gláucia também, que está em Porto Soares também, eu vi que a participação dela, um abraço para todo mundo. Edmar, outras missionárias. Todos vocês, bênção demais. Morombique, Tati, a Rutinha, nossos filhos, a Nilce, Joia. Bênção demais. Deus abençoe vocês. Muitos sucessos. Abraço. Obrigado, e que a bênção de Deus esteja com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, linda. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos os que estiveram nos acompanhando. Obrigada mesmo. Os nossos filhotes, o Gui, lindo, o Gato, lindo. Tchau, lindos. Todos vocês. Gente, tchau. Obrigada, Emma. Tchau, linda.